Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Hoje, nós vamos ler a palavra de Deus aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 21. O apóstolo Paulo vai nos falar algo assim muito interessante a respeito do comportamento que todo bom cristão deve possuir, deve ter. Paulo diz assim: pois tomamos cuidado com o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Paulo diz: nós devemos tomar cuidado com aquilo que é honesto, não somente diante de Deus, mas também diante de todos os homens. Olha que texto interessante, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Conta-se a história de um filósofo grego, por nome Diógenes, que viveu no século de número 4 a.C. Esse homem saía ao pico do dia com uma lanterna na mão e perguntava a ele o que ele estava fazendo durante o dia com uma lanterna acesa. E ele respondia: estou à procura de um homem honesto. Encontrou algum? Encontrei um. Em plena avenidas, ruas de Atenas, andar o dia inteiro para encontrar um homem honesto. E olha quanto tempo já se passou. Honestidade hoje em dia é uma coisa tão rara e é lamentável, porque se nós decidimos viver com pessoas, entre pessoas, deveria ser uma condição imprescindível para a sobrevivência, para a existência, para viver em comunidade, o princípio da honestidade. Olha, houve um tempo que as coisas não eram tão complicadas como eram hoje. Posso dizer a vocês que houve um tempo em que as pessoas eram honestas, mas elas eram honestas ao ponto de fazerem as suas compras nos armazéns e lá tinham uma caderneta. E então as mães mandavam os filhos ir ao armazém do seu Joaquim, por exemplo, com uma listinha. E ao chegar lá, bastava entregar a lista ao seu Joaquim e ele pegava tudo que estava na lista e entregava e anotava aquela lista no seu caderninho. Quando no final do mês, então, o papai ou a mamãe iria lá pagar o que estava colocado na caderneta. Houve esse tempo, sim, sem dinheiro, sem cartão, sem promissória, sem nada. Um simples papel anotado era o suficiente. Houve um tempo em que as pessoas combinavam uma coisa com outra e não precisavam nem de testemunha, não precisava de cartório, não precisava de nada. Apenas a palavra, um aperto de mão era suficiente para selar aquele acordo. Alguns chegam a dizer o fio do bigode. Arrancava-se o fio do bigode, colocava na mesa e ali estava selado aquele acordo, aquele compromisso, e aquela palavra não voltava mais atrás. Se hoje nós contarmos isso para os nossos filhos, isso vai soar como que piada. Muitos deles não vão acreditar que já houve um tempo em que as coisas foram assim. Esse tempo se dizia que
que os homens, que as mulheres eram íntegros, íntegras. Se diziam que eram pessoas de um bom caráter, pessoas que gozavam de respeito da comunidade a tal ponto de não precisar nada mais do que a sua palavra para testificar como verdadeiro. Como cristãos, a coisa deve ser muito mais profunda, porque o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós adoramos, o Cristo que nós nos prostramos diante dele, é o nosso exemplo maior. Jesus é o maior exemplo de honestidade, de integridade, de caráter, de moralidade. Jesus é tudo, ele vivenciou tudo e pediu que os seus discípulos pudessem fazer a mesma coisa. No texto que nós acabamos de ler aqui na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção porque ele tinha uma missão assim muito especial. Paulo, ele vai nesse momento enfrentar algumas desconfianças, com certeza, porque ele estava lidando com um povo muito difícil, que era o povo de Corinto. E ele sabia que, de alguma forma, ele enfrentaria opositores para o que ele estava a fazer. O que Paulo estava a fazer? Era ele que promovia o levantamento da oferta que seria entregue aos irmãos da Judéia, que estavam passando por grandes dificuldades. Então, coube ao apóstolo Paulo fazer essa obra de levantamento destas ofertas. Agora veja bem, irmãos, esse ato, essa atitude de Paulo precisaria passar pelo crivo de alguém que seja uma pessoa transparente, alguém que seja uma pessoa honesta, alguém que seja uma pessoa de caráter. Quem vai pegar o seu dinheiro e colocar nas mãos de um impostor, de uma pessoa que não tem caráter? Quem vai confiar um bem a uma pessoa de caráter doentio? Então, veja que coisa interessante. Tito apresenta, Paulo colabora com Paulo junto aos coríntios, apresentando como sendo uma pessoa de valor. E para que Tito pudesse ajudar nesta campanha, ele também tinha que ser uma pessoa de valor. A diferença é que Paulo era pouco conhecido, mas Tito era muito conhecido. Então veja bem, nesse momento Tito acaba sendo quase que um responsável, como que um fiador do apóstolo Paulo diante daquela empreitada que era levantar aquela oferta. Que responsabilidade! Agora me chama a atenção o conceito positivo que Tito tinha diante daquela comunidade. Às vezes eu fico pensando, será que o conceito que se tem a meu respeito seria um conceito tão abençoado ao ponto de avalizar uma outra pessoa? O conceito que as pessoas têm a seu respeito seria um conceito tão equilibrado ao ponto de avalizar uma outra pessoa e dizer, não, se fulano falou, está falado, porque eu pouco conheço ciclano, mas conheço muito bem fulano. Então era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Paulo, ele tinha consciência de uma coisa, não bastava apenas ser correto diante de Deus, ele também precisava ser correto aos olhos dos homens. E ele nos dá aqui uma lição muito preciosa. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, mas nós temos uma responsabilidade, sim, diante das pessoas que estão do nosso derredor. Olha, os nossos familiares precisam falar bem a respeito do nosso caráter.
Os nossos vizinhos precisam falar bem a respeito do nosso caráter. As pessoas onde nós trabalhamos precisam falar bem a respeito do nosso caráter. As pessoas com que nós negociamos, as pessoas com que nós compramos ou vendemos alguma coisa, precisam falar bem a respeito do nosso caráter. Isso se chama integridade. Significa retidão, significa pureza, significa transparência. Olha, vale a pena ter um caráter aprovado, tanto da parte de Deus quanto da parte dos homens. Quando a gente tem um caráter aprovado, a gente vive melhor, a gente anda melhor, a gente dorme melhor, a gente acorda melhor, a gente anda melhor. Sabe, quando a pessoa é um bom caráter, quando a pessoa tem integridade, a vida desta pessoa é muito mais abençoada. Sabe por quê? Porque Deus é o maior interessado em abençoar as pessoas que têm um bom caráter. Porque esse mundo tem muita gente que tem um caráter doentio, um caráter distorcido, um caráter que não vale a pena nem sequer mencionar muito tempo sobre esse assunto. E eu acredito também que existem muitas pessoas que têm bom caráter. Em qual desses dois grupos você pode me dizer a você mesmo ou dizer a Deus em que você participa? Meus irmãos, nós estamos diante de um país que está lutando por mudanças, unhas e dentes. E eu e você precisamos dar a nossa contribuição. Como? Nos tornando pessoas de bom caráter. E isso é um exercício diário mesmo. Não perca a oportunidade de ser um bom caráter. Não vá como a multidão. Isso chega a ser nojento. Não é porque todo mundo está fazendo, não. Pelo contrário, é melhor agradar a Deus do que aos homens. O apóstolo Paulo chega a dizer, também na sua carta, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo era uma pessoa que tinha um caráter muito equilibrado e bom. Por esta razão, ele pede que ele é um exemplo a ser imitado. Você é um exemplo a ser imitado pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus amigos. Deus está de olho em mim, mas Deus está de olho em você. Deus está de olho em nós. E Ele sabe como é o meu coração, o seu coração. Vamos fazer um compromisso diante de Deus, ou renovar nossa aliança diante de Deus. Coisas erradas, para nós não. Vamos alicerçar o nosso caráter. Vamos ser bom no nosso caráter, sadio no nosso caráter, porque isso agrada a Deus e isso abençoa a sua vida. Creia nisso. Esta é a palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Que Deus te abençoe, me abençoe e nos abençoe, fazendo de cada um de nós um vaso novo. Deus proverá.